nome, mas não usei não. Olha, já está aqui com a gente o ministro Gomes. Para nossa alegria, novamente ele comparece. Tinha dado um gelo danado na gente. A gente tem tentado há um bocado de tempo conversar com ele. Antigamente era tão fácil que eu tinha o telefone do travesseiro dele. E ele ligava e me lembro até que o Lula disse: olha, não deixe de falar com o Geraldo. Tudo bem? Tudo bem, Geraldo. Um grande abraço a você, a Igor. Estou sabendo também que Fernando faz aniversário hoje. Quero me somar aos seus amigos, desejar que Deus lhe cubra de saúde, porque desejar sucesso já é um pleonasmo. E abraçar a boa gente pernambucana, que eu sei que aos milhões estão ligados nesse programa. Ele está com um pouco de peso. Eu deixei de fumar, fiz uma grande coisa para mim e para os costumes, mas engordei 16 quilos da última vez que nós nos vimos. Vamos ver se eu perco uns 20 agora nessa campanha. É um risco muito sério, né? Porque a campanha, em todo canto que chega, tem sempre alguém com um prato de comida regional, pronto. Isso. Aí, pronto. Isso eu tenho viajado muito, ministro. Uma hora está em São Paulo, outra hora está... E está gastando muito dinheiro nessa campanha. Como é que o senhor está pagando isso? Eu sou muito ágil, né? Eu viajo de avião de carreira, no ano de jato, então já barateia muito. E o partido pode, nesse instante, pagar isso com contribuições não só dos eleitores, vamos dizer, dos contribuintes do partido, mas com o próprio fundo partidário. Então quem paga 100% das minhas despesas é o PDT, o meu partido. Então me permita lhe perguntar algumas futilidades. Absolutamente à vontade. Esse pessoal vai entrar com coisas mais pesadas. Mas veja bem, o senhor foi um prefeito importante. Eu me lembro, inclusive, que se dizia, nem sei se isso é verdade, mas se dizia que, como prefeito de Fortaleza, o senhor telefonava de vez em quando, de surpresa, para os hotéis, para ouvir turistas, para saber como é que eles estavam sendo tratados na sua cidade. Fiz isso diariamente, ao longo de prefeito e de governador. Depois, o senhor passou pelo ministério no governo de Fernando Henrique. Não, de Itamar Franco. De Itamar Franco, não é? Mas Itamar Franco e Fernando Henrique se misturavam de um jeito que a gente naquela época chega a confundir, né? Passou pelo ministério, num momento, inclusive, muito delicado, que só se botaria ali alguém com de muito controle, porque tinha saído o Rubem Recupero num momento, por causa de uma bobagem, né? Isso, bobagem. Cada uma bobagem. E as bobagens é que as pessoas dizem: olha, a qualquer momento Ciro Gomes pisa num tomate e cai, né? E eu digo: puxa vida, e depois sou governador. A primeira vez que eu ouvi falar em dengue era que o senhor ia fazer uma visita aqui a Recife e vinha com dengue. Foi o senhor que botou dengue aqui na gente? Não, quem traz a dengue é o mosquito, né? Então, mas veja, Geraldo, que inventaram essa onda, porque eu tenho já inteirei 38 anos de luta, né, assim, em favor do Brasil, nunca respondi por um mal feito, nunca tive meu nome envolvido em nenhum tipo de escândalo. Eu costumo dizer que isso não é nada mais do que a minha obrigação, mas nesses tempos estranhos, né, de Lava Jato, de não sei de quê, eu não estou em lista de nada, nem de ninguém. E veja, eu comandei a economia do Brasil, governei o 8º estado brasileiro, fui prefeito da 5ª cidade do país, fui ministro 2 vezes, enfim, nunca respondi a nada e sempre entreguei também. Não é que eu tenha feito milagre nenhum, mas o Ceará, que é um estado muito pobre, tem 77 das 100 melhores escolas públicas do Brasil, e tudo isso é uma equipe que eu ajudei a treinar, é uma equipe que eu ajudei a prestigiar. E aí vão dizer o que de mim? Aí vão dizer que eu sou bocão, que eu sou pavio curto, estourado e tal. E veja, de onde é que eles escolhem a razão para isso? É porque eu sou indignado. E eu queria saber se o povão que está nos ouvindo aí não está indignado. Veja o que estão fazendo com o nosso país. Já são 13 milhões e 700 mil pessoas desempregadas. Nunca teve nada parecido. E tem um bom gosto para mulher que não está escrito. A primeira mulher dele, Patrícia, era uma mulher linda. Patrícia Pilar, também uma mulher muito... E a atual esposa dele é mais bonita que as duas. Ela veio comigo, está aí. Tá. Veja bem, aí eu lhe pergunto o seguinte. Eu, inclusive, votei no senhor naquela eleição. Uma honra. O senhor estava quase ganhando a eleição e, de repente, mais uma coisa boba, o fato de minha mulher para dormir comigo, isso virou um problema do tamanho do mundo. E Patrícia Pilar, numa outra entrevista que eu li dela, ela lhe enchia de elogios, inclusive porque o senhor teria sido muito solidário com ela durante o problema do câncer de seio, etc. e tal. Quer dizer, e a mulher falar bem de ex-marido não é uma coisa tão simples. Se for preciso dar um depoimento a seu favor agora, ela dá? Eu não vou permitir que isso aconteça, porque eu sinto muito aquela bobagem que falei 12 anos atrás, e eu pedi desculpa logo depois da vírgula. Eu sinto muito mesmo. Agora, de novo, qual de nós, né, no auge de um estresse, de uma coisa, não fala uma bobagem, não fala uma coisa? Eu sou um ser humano, inclusive tinha largado a política, zangado com tudo que eu estou vendo acontecer no Brasil.
E não foi por isso que eu caí, não. Aquela eleição era para o Lula. Graças a Deus, eu acho que foi Deus quem assinou o caminho para o povo brasileiro. Era a vez do Lula, eu tive a honra de ajudá-lo. Acho que Lula foi uma passagem importante. Sofro muito com tudo que está acontecendo com ele. Mas agora minha responsabilidade cresceu muito. Por isso que eu larguei um empregão grande que eu estava, já largado da política. Já tinha resolvido ter um filho, então um menininho de 2 anos e meio, que é o meu xodó. Então, anteontem, brincando com ele na minha sala lá em casa, escorreguei, torci o tornozelo, negócio de pai avô. Enfim, mas estava com a vida que pedi a Deus. Quando vi o Brasil se precipitar nessa situação, achei que era uma covardia minha não vir para a luta. E é só por isso que eu volto. Eu não volto para remoer passado, nem para fazer nada. Eu volto para propor ao Brasil um caminho de restaurar a felicidade do nosso povo. Vamos trabalhar, minha gente? Vamos lá. Igor Marcel. Seguindo, então, eu queria perguntar sobre alianças, Ciro, em relação... A gente ouve muito, e eu tenho certeza que o senhor já ouviu muito também, sobre incoerência partidária, que já mudou muito de partido, é o 7º partido que o senhor está, e agora quando se fala de alianças, aí diz, porque está procurando o DEM, está procurando o PSB, já conversou com o PT, já... por que essa... Veja, se você olhar, a minha mudança de partido se dá para que eu me mantenha coerente. Vamos tomar aqui, por exemplo, eu ajudei a fundar o PSDB. Foi o primeiro e único governador eleito pelo PSDB em 90. E toda a nossa promessa era um projeto de centro-esquerda, preocupado com o trabalhador, preocupado com o interesse nacional, com a ética, com a decência. Veja no que o PSDB foi se transformando. Transformou-se simplesmente no partido da direita mais reacionária, mais entreguista, mais privatista, mais corrupta do Brasil. Vamos ter clareza, essas coisas são... O que eu faço? Em nome de uma coerência, eu fico quieto lá, ou eu, para manter a minha coerência e não ter que explicar o inexplicável, eu mudo. Então acontece, eu tenho 38 anos de vida pública. Agora, um bom jornalista como vocês estão apontando uma coisa que é fato na política. Nosso balé, nossa caminhada é muito pontilhada de incoerências. Mas se você tomar, por exemplo, o fio da meada da história do Brasil, você vai compreender um pouco que a política é, por definição, assim. Por quê? Porque a incoerência, a contradição, é feita olhando para trás. Então, repare bem, muito recentemente eu estava no cacete no meio da rua, contra essa turma que se chama de Centrão, que era a favor do impeachment, que era a favor de reforma trabalhista, que era a favor dessas aberrações todas, né, de fim da lei de partilha e tal. Se olhar para trás, meu irmão, a contradição é insuperável. Agora, o que eu estava? Nesse momento está caindo na minha frente a responsabilidade gravíssima, na iminência que um Bolsonaro desse aparece no quadro político brasileiro, e não é nada pessoal com ele, os valores que ele representa, os valores que ele interpreta, o risco explosivo de encaminhar o Brasil para um extremismo, para uma disruptura da nossa sociedade, até para a cultura do ódio, para transformar a violência em linguagem da política, tudo está aí, semeado por um homem que tem a minha experiência. Então, diante dessa realidade de hoje a futuro, eu olho e vou dizer, vamos lá, o povo brasileiro vai me eleger. Vamos ver se esse é o plano de Deus e da vontade da maioria do nosso povo. O partido, Geraldo, que mais vai fazer deputado, não vai fazer 10% da Câmara. Agora, mas escute bem, o partido que mais vai fazer deputado, talvez seja o meu, se eu de fato engrenar aí para uma vitória, eu faço 60 deputados em 513. Como é que eu vou governar? Como é que eu vou transformar a realidade do povo brasileiro? Como é que eu vou gerar emprego? Como é que eu vou consertar as contas públicas que estão falidas? Eu preciso negociar, e vamos lembrar, com aqueles a quem o povo der o sagrado voto. Portanto, a única coerência possível é um projeto que seja explícito, que seja claro e que reúna os contraditórios para tocar uma mudança no país. Agora, tudo isso que o senhor diz de mal do PSDB, dizem do presidente do seu partido, do Lupe. Não é verdade? Não, o Lupe não responde por nenhuma acusação em canto nenhum. Ele saiu do governo da Dilma, cheio de acusações. Saiu para fazer uma limpeza. Não, saiu, a Dilma fez essa imprudência, né, recebeu o governo pacotadinho pelo Lula e resolveu fazer uma faxina nos próprios amigos. O resultado prático, o Lupe não responde por nada em nenhum lugar, nem Procuradoria da República, que arquivou todas as insinuações malévolas, não responde por nada, portanto, é um homem absolutamente limpo, íntegro e respeitado. Eu só queria insistir, porque claro, o senhor fala isso da é um coerência. assunto muito importante, claro. O nosso povo tem que avalizar isso. Exato. E o senhor fala da coerência e diz que muda de partido para poder manter a sua coerência, para manter o seu pensamento. A minha decência, inclusive. O senhor começou no PSD, por exemplo. Em algum momento ali o senhor concordava com as ideias do PSD?
Não, PDS. O PDS, aliás. Veja, isso foi em 1982, faça a conta. O senhor aí. teria sido um jovem de direita caminhando para a esquerda. Nunca fui, rapaz. Eu ajudei a reabrir a UNE. Ajudei a reabrir a UNE. Fui candidato à vice-presidência nacional da UNE. Quando eu fui governador, eu liberei os arquivos do DOPS lá de Fortaleza. Lá estava lá minha ficha. Quem me entregou foi um delegado solenemente. Então, veja, o que é que aconteceu? Naquela eleição, empurraram de cima para baixo a tal de vinculação de voto. E meu pai era prefeito em Sobral. Então isso foi meramente utilitário, não tem nada a ver, nem tinha obrigação programática de coisa nenhuma. Me filiei na véspera da eleição, naquela época você ou votava Camarão, que era o único protesto que tinha, que era votar em branco para governador e senador. É só você olhar nos arquivos, Sobral, minha cidade onde eu tenho base, foi o maior voto Camarão, que era a única forma de protestar. Na sequência eu fui para o MDB. E estava feliz da vida no PMDB quando morre o doutor Tancredo Neves, a quem eu ajudei, contra a ditadura, contra o remanescente da ditadura, morre o Tancredo e assume o Sarney. E aí apodrece o PMDB naquilo que virou o PMDB. E eu faço o quê? Ajuda a fundar o PSDB. Foi o primeiro governador eleito pelo PSDB. Aí o Fernando Henrique vai para o poder, faz o oposto do que está escrito no programa, vende o Brasil para os estrangeiros, quebra o país, né, produz uma montanha de desempregados, e eu vou fazer o quê? Vou ficar calado, balançando a cabeça, moda calando? Não. Rompo, largo a política. Eu não rompi com mandato nenhum. Nunca recebi o mandato do povo e mudei de lado. Eu saio da política. Aos 36 anos de idade, ex-governador, ex-ministro mais jovem da Fazenda da história do Brasil, aceito um convite, vou para a universidade no estrangeiro, escrever, ler, e zangado com a política. Porque para mim nunca foi nem será meio de vida. E aí quando eu volto, veja bem a minha vida como é. Eu chego aqui e me filio, Geraldo, você conhece bem essa história já, porque aí começa a lhe dar entrevistas, que eu sempre gostei muito, eu vou saber que história é essa, se mudaram o meu número de telefone de carro, que eu não sei qual é. Eu tenho tentado... Pois é, mas eu quero lhe pedir desculpa e agradecer. Que a gente em contato. Enquanto eu fui censurado a vida inteira, você sempre me deu oportunidade. Portanto, eu me desculpe e peço a oportunidade para restaurar e mandar meu telefone na cabeceira mesmo. Se tem um cabra que merece, é você. Né? Por gratidão minha e respeito pelo jornalismo que você faz. Então, repare, me filiei ao PPS, Partido Popular Socialista, com 2 deputados, Sérgio Arouca e João Herman. Partido Popular Socialista, sucessor do Partido Comunista Brasileiro. E aí o que é que acontece? Na primeira eleição de um líder trabalhador, de um pobre, para a presidência da República, meu amigo Roberto Freire rompe. Não é rompe porque depois que aconteceu a esculhambação do mensalão, não. Rompe na véspera do Lula tomar posse. E se junta com a turma da oposição, PFL e PSDB, contra o Lula. Faço o quê? Aí me botou para fora, eu não saí não. Pegou minha turma toda e botou para fora. Aí eu fui convidado pelo Dr. Arraes. Minha vida é muito ligada a Pernambuco, a vida inteira. Isso é da história do Nordeste. Aí eu vou com o Dr. Arraes, convite, Eduardo Campos, um queridíssimo amigo, trabalho, luto, feito um condenado, rodo o país todinho. Quando chega na eleição, eu estava na frente na pesquisa, o Lula estava terminando o mandato, o PT não tinha nenhum candidato natural, o Lula cansou de me dizer na frente de um bocado de gente, inclusive de Eduardo, que o candidato era eu. E aí chega na última hora, tira o tapete, não vai ser mais não, vai ser a Dilma. Eu digo, a Dilma, rapaz, sem experiência nenhuma, nós vamos, nada demais, a gente sentado assim, conversando, nós vamos entregar o tá bom. E você vai fazer o quê? Engolir. Engolir, que eu não mudo de lado. Fiquei lá, apoiei a Dilma, não sei o que e tal. Quando chega na sequência, com toda a razão, o Eduardo vendo o desmantelo do governo da Dilma, resolve ser candidato. E eu lá com a palavra dada de que ficava lá. Faço o quê? Acerto com meu bom amigo Eduardo, que passou a noite todinha assinando papel aqui, liberando os vereadores, os prefeitos, os deputados estaduais ligados a mim para poder sair e não criar caso com o PSB. Tudo muito digno, tanto que ontem eu visitei Renata e me senti muito emocionado, não troquei uma prosa com ela sobre política, só lembrando, viu, os filhos crescendo, ela com serenidade, apesar de muita dor, muita saudade. E estou feliz porque olho para os meus filhos, olho para a sociedade brasileira, ando por aí afora sem segurança e sou respeitado. Castilho? Doutor Ciro, o senhor tem falado muito, com muita dureza, sobre a questão de Bolsonaro, e eu queria puxar um pouco para essa questão dessa proposta, afinal de contas, como é que o senhor quer tratar essa questão da economia, porque a gente não conhece nada de Bolsonaro, mas do outro lado você tem um centrão se organizando com muita força, muito grande, né? Como é que o senhor vai tratar essa questão da economia, num cenário em que de um lado você tem Bolsonaro, que você não conhece nada, do outro lado você tem um centrão, como o senhor rotula o PSDB e o grupo dele,
propondo uma reorganização na economia. Desculpa, Castilho, o PSDB para mim é a verdadeira direita no país. Então vamos admitir isso, usando isso. Como vai ser essa campanha? Bolsonaro não é direita? É fascista, não é? Tá fora do espectro Mas como, esquerda-direita para como ser propor ultradireita. alguma coisa diferente na economia dentro desse cenário? O senhor se coloca como candidato à esquerda. Eu acho que tem uma brecha aí, que é construir um projeto prático, e eu acumulei experiência para isso, que reúna os interesses concretos, objetivos do setor que produz, com o interesse da classe trabalhadora, que é aquela que prioritariamente deve ter o nosso cuidado, nossa proteção e nosso sentido maior. Como é que se realiza isso e contra quem? Não é? Contra quem? Contra um país que está sendo sangrado pela especulação financeira. Portanto, não é contra fulano, beltrano ou ciclano, é contra a prevalência da agiotagem em detrimento da produção e do trabalho. Só para você ter uma ideia, no último ano dessa agenda estúpida do Temer, o Brasil fechou 2.000 indústrias e desempregou 580 mil trabalhadores, quando o país precisa desesperadamente expandir sua indústria. Veja o potencial que tem Pernambuco a partir de Suape, a partir da refinaria Premium aí da PDVSA com a sociedade com a Petrobras, a capacidade de um polo petroquímico que tem, né, de expandir para toda essa área de retroporto que o Suape tem com muita virtude. O PECEM é a mesma coisa, Itaqui é a mesma coisa. Você tem extraordinários potenciais, mas a infraestrutura para isso tudo colapsada. Então são interesses pragmáticos, concluir a Transnordestina, botar as águas do Rio São Francisco para andar de maneira a mitigar os problemas de abastecimento d'água e oferecer essa condição competitiva, estabelecer o retroporto das áreas aqui, estabelecer um regime de cabotagem, retomar a indústria naval. Há uma série de oportunidades que o Brasil tem e que, em nome de um protagonismo ideológico estúpido que entrega nossos interesses à cobiça estrangeira e se descuida do interesse da classe trabalhadora, nós precisamos concretamente apresentar esse projeto. E aí, vai ser fácil viabilizar? Não, não vai ser fácil viabilizar, para quem tem a experiência que eu tenho. Mas eu acho que tem uma brecha aí, não é, entre os interesses de quem produz e de quem especula, que dá para você organizar, reduzindo a taxa de juros. Na prática é o seguinte, hoje um cidadão, para descontar uma duplicata aqui no Recife, paga 1,5% a quase 2% com seguros e coisa e tal. 2% ao mês. Não há quem aguente uma taxa de juros que dá no limite 51% de juros. Nenhuma atividade econômica do comércio, da agricultura, da indústria paga isso. Por aqui a gente aborda o setor mais conservador da vida brasileira. E nos trabalhadores nem se falar, né? Você tem hoje 13 milhões e 700 mil desempregados e nesse momento, ouvindo aí Geraldo e vocês aqui nos ônibus, 32 milhões e 200 mil brasileiros empurrados para a informalidade, vivendo de bico, correndo do rapa, por aí afora nas grandes cidades, desorganizando o comércio formal. Ora, isso não é mais possível, nós estamos falando de 50 milhões de pessoas. Sabe quantos brasileiros estão no SPC hoje por essa política ruinosa de juros? 60 milhões. Tem uma questão que é muito séria, que vem sendo debatida... Deixa eu registrar aqui o nosso deputado Volney Queiroz, que me acompanha em Pernambuco, um companheiro de grande valor. Essa dificuldade que o senhor... Muito obrigado. Essa dificuldade que o senhor fala tem a ver com um negócio chamado dívida pública. Tem poucos candidatos que têm tratado com isso, né? Hoje você tem uma dívida de 75% do PIB, mas é sempre bom lembrar, essa é uma dívida que somente 12% é de não residentes. É uma dívida de brasileiros para com brasileiros. Aí, como vai se organizar um governo, né, a partir de 19, né, quando falta pouco dinheiro ou quando o comprometimento desse dinheiro vai todo para pagar banco? Como é que o senhor pretende fazer isso aí? Fernando, esse talvez seja o ponto mais grave da virada. Porque, como você disse, não dá para brincar com esse assunto. A dívida pública de um país como o nosso corresponde à poupança da população. Então você tem a poupança do especulador, que é uma parte menor, que eu acho 12%. que eu acho que vai assistir esse processo de fora. Eu acho que eles vão fazer um ataque contra o real. Na minha opinião, todo mundo pode esperar uma desvalorização do real frente ao dólar, uma fuga de capitais, que o governo está ainda adiando, vendendo dinheiro do povo brasileiro para pagar a especulação na taxa de câmbio. Mas isso é um filme velho que eu já vi por mais de 4 vezes acontecer. No Brasil vai acontecer de novo. E aí o câmbio vai para 4,5, 5, talvez chegar a mais de 5, um pouco, lá na véspera de uma posse de um cabo como eu. E depois a gente consegue trazer de volta quando mostrar que não tem nenhuma aventura, nenhuma ruptura, nenhuma quebra de contrato no cenário. A parte que fica aqui dentro tem um problema. E vamos botar o nosso povo na conversa aqui. Dívida não é propriamente um problema ela.
problema é o perfil dela, né? Quer dizer, quanto vence em quanto tempo? E esse vence em quanto tempo cabe no meu salário ou não cabe no meu salário? E esse é o problema do Brasil. Ninguém paga dívida com PIB. PIB é a riqueza do país. A gente paga dívida com tesouro. E aí veja a tragédia brasileira. Nesse momento a dívida se aproxima de 5 trilhões com T de tapioca. Não se deixa nem sequer o povo saber desse valor, 5 trilhões. E o grande problema disso é que algo ao redor de 26% dela, ou seja, 1 trilhão e 184 bilhões de reais, vence em 4 dias, Geraldo. Então não tem caixa do governo, cofre do governo, nem imposto, nem nada que pague uma conta dessa. Portanto, o que nós precisamos fazer, com muita prudência, sem ruptura, sem quebra de contrato, é ganhar confiança para restaurar a condição de longo prazo, que é a característica que permite a gente falar em dívida como proporção do PIB. Qual é a carta na manga que um brasileiro, que como eu tenho experiência, pode usar? Nós temos, nesse momento, eles estão torrando, mas ainda temos aí uns 350 bilhões de dólares de reservas cambiais. Isso é uma espécie de caderneta de poupança que o Brasil tem lá fora, feita pelo Lula e pela Dilma, e eles estão torrando essa caderneta de poupança, financiando especulação contra a nossa moeda, para adiar o colapso para depois da eleição. Mas vamos lá. Se eu pegar 200 bilhões dessas reservas cambiais, eu ainda fico com 150. 150 é mais do que suficiente, porque o que nós precisamos ter de poupança é mais ou menos uma vez e meia o que o Brasil compra do estrangeiro, a chamada importação. Então, se eu tivesse guardar 150 e pegar 200 e sinalizar que eu vou pagar a dívida pública, 200 bilhões de dólares, significa um câmbio, vamos dizer, de 4, significa 800 bilhões de reais. Ou seja, quase 20% de uma dívida, né, de coisa. Se você tem capacidade de pagar 20%, você não precisa pagar 20%, porque o banco vê que você está com bala e aí dá para você prazos mais sadios. É o que eu estou pensando em fazer. Rapidinho, vou registrar aqui o que chega pelo painel interativo. Não vai dar para o candidato responder as perguntas que vêm do povo, porque nós temos 4 perguntadores aqui do estúdio, mas eles até nos inspiram para as perguntas. Jefferson Almeida diz: esse Ciro Gomes sempre esteve ao lado dos que destruíram a economia da nação. Foi ministro de Lula e de Dilma, apoiou Dilma ferro e fogo. Resultado da política econômica de Dilma nós estamos sentindo agora e vamos continuar sentindo. Depois vem Jefferson Almeida: esse camarada é um insensato. Vem Emanuel Bezerra de Olinda e diz: finalmente você tem um candidato de verdade, um projeto e plano fácil de compreender. Mas vamos com Romualdo, que está em Brasília, retomando agora o debate do segundo bloco do Passando a Limpo. Oi, Romualdo. Ministro, muito bom dia para o senhor. Bom dia, Romualdo. Olha, ministro, o meu tema são as obras inacabadas. Um levantamento de uma comissão do Senado aponta que o Brasil chegou a registrar mais de 20 mil obras inacabadas. Algo aí em torno de 100 bilhões de reais. Problemas de planejamento, projetos viciados para permitir o aditivo e as obras seguem sem fim. O senhor, ministro, vai ser um tocador de obras inacabadas ou vai priorizar algumas delas ou ainda deixar tudo de lado e criar a própria agenda de obras, ministro? Não, Romualdo, agradeço a você a qualidade da pergunta e, se me permitir, só para não desconsiderar a respeitável manifestação dos ouvintes, eu quero só pedir ao companheiro que me considera um insensato que dê uma olhadinha para os números da história. Né, o Lula tem seus problemas gravíssimos, Dilma, portanto, tem também gravíssimos problemas. Não apoiei o governo da Dilma pela política econômica que ela fez, mas o menor desemprego da história do Brasil aconteceu ali em 2013. O Brasil trouxe 40 milhões de pessoas da pobreza absoluta para o consumo. O Brasil, nesse período, foi respeitado internacionalmente, tivemos a condição de construir reservas cambiais as maiores da história, e eu tenho muito orgulho de ter ajudado. O salário mínimo brasileiro subiu a poder de compra de 76 dólares na mão do Fernando Henrique para 320 dólares. O Bolsa Família tirou a fome do lado de muitos brasileiros que, sem isso, voltariam a passar fome, literalmente. Portanto, a expansão do ensino superior para o pobre, pelo ProUni, pelo FIES, a criação dos Institutos Federais de Educação, tudo isso me fazem ter muito orgulho de ter servido ao Brasil. Sob a liderança do presidente Itamar Franco, ajudei a fazer o Plano Real. E sob a liderança do presidente Lula, nunca fui ministro da Dilma, não aceitei, aliás, porque discordava do rumo que ela estava dando ao país. Tenho muito orgulho, por exemplo, de ter, por nome dele, feito o projeto de São Francisco,
que hoje é uma obra importantíssima para Pernambuco. Portanto, a paixão, os ódios, as coisas, tudo isso não é bom conselheiro, né? Eu acho que o PT tem feito muita bobagem, não concordo com isso, tanto que sou candidato e eles têm me atacado pesadamente. Mas daí a gente apagar a história e ser ingrato é uma coisa que no meu coração não passeia. Romualdo, não faz sentido nenhum o presidente da República assumir inventando coisa nova. Claro que o Brasil tem que ter um projeto novo, mas em matéria de obra nós temos que terminar as que estão aí. Você fala em quase 100 bilhões, eu já calculei, são 76 bilhões de reais que falta para concluir todas as obras que estão livres de interdição do Tribunal de Contas da União. Vamos tomar aqui uma obra muito clara, que não é propriamente pública, mas tem recursos de financiamento, de crédito que foi suspensa. A ferrovia transnordestina, tão importante para Pernambuco e para o Nordeste brasileiro. Você concluir a Ferronorte, você concluir, como eu já falei aqui, todas as infraestruturas do retroporto de Suape, de Itaqui, do Pecém, isso tudo explode em fazer ramais, enfim, que conclua as obras no caminho de Porto da Aldeia, a leste-oeste na Bahia, que são ferrovias, para dar exemplos práticos. Eu estou elencando todas essas obras, estimando, vendo quais são, fazendo uma fichinha para cada uma, mas não vai começar nenhuma obra nova, a não ser que seja de urgência, enquanto eu não terminar todas elas. Agora, os que acusam o senhor de tentar encolher a transnordestina para Pernambuco para fazê-la crescer para o Ceará, faz algum sentido? Essa intrigalhada toda a vida inteira existiu, não é? A vida inteira existiu, mas o governador, por exemplo, daqui esteve comigo lá muitas vezes. E eu quero terminar a Transnordestina porque ela é muito importante para integrar o Nordeste. Não faz nenhum sentido você fazer só um ramal. Nenhum sentido. Por quê? Porque ela já cresceu a partir de um T, cujo centro do T é Salgueiro. Então hoje ela liga o nada ao coisa nenhuma, justo porque nós queremos que não haja nenhuma desconfiança e que a Transnordestina seja um elemento a mais de união do Nordeste e não de desunião. Se a gente tivesse começado por Suape, Piauí ia ficar zangado, o Ceará ia ficar zangado. Se começasse pelo Piauí, Pernambuco ia ficar zangado. Então hoje nós começamos de Salgueiro, onde a nossa base lá, os trilhos estão hospedados lá, é ali que a obra se encontra com o São Francisco. Então nós começamos de propósito, ali no centro, para sair para um lado e para outro. Mas aí você tem problemas graves para resolver, especialmente o mais grave de todos é a chegada no Porto de Suape, que tem uma desapropriação muito grande, que o governo é quem é encarregado de fazer e abandonou. São muitas famílias, mais de 1000 famílias que tem que ser dada a elas uma moradia decente para que elas possam então se deslocar e a ferrovia chegar. Pinga fogo. Deixa eu perguntar, ministro, sobre uma declaração que eu vi recentemente do seu irmão, Ciro Gomes, sobre os campos de petróleo aqui no Brasil. E a história de que se o senhor for presidente, o senhor vai expropriar esses campos e vai, quem comprou, inclusive a declaração era como um aviso, dizendo, olha, quem comprou se prepare porque vai, se Ciro Gomes ganhar, vai tomar de volta. Só uma informação, os campos de petróleo no mar, porque de terra a Petrobras já abandonou há muito tempo. Veja, essa frase é correta, mas ela é uma frase mais complexa e ela precisa ser esclarecida toda, porque isso mexe com confiança internacional. Exatamente. E eu sou muito zeloso com isso. Quando o governo Temer resolveu revogar a lei de partilha, que é uma lei que eu ajudei a fazer, essa lei preservou para os filhos dos brasileiros, para o futuro das nossas crianças, para a educação dos nossos filhos, do filho da classe trabalhadora, 30%. E permitimos que 70%, os bichos são goeludos, viu, Geraldo? 70% fosse feito com os estrangeiros. Mas 30% está reservado como obrigatoriedade de sociedade de parceria, de partilha com a Petrobras. Para que esse dinheiro, né, que são campos de petróleo da União, seja hospedado no Fundo Soberano, que eles também já liquidaram, estão torrando tudo, né? Para que a gente não caia naquilo que o mundo internacional chama de doença holandesa. O que é a doença holandesa? Você tem uma riqueza muito grande hoje e sai gastando por conta. Daqui a pouco essa riqueza acaba, você desce lá de cima de um padrão de vida e não dá mais conta de praticar. Isso, por exemplo, quebrou o Rio de Janeiro. Então, qual era a ideia nossa? A nossa ideia era que, em vez de você tomar o dinheiro do petróleo agora e gastar por conta, você guarde isso no fundo soberano, que volte a se aplicar em coisas que emancipam a sociedade. Educação, saúde, está ali todos os percentuais feitos, etc, etc. Pois bem, mal o golpe acontece, a primeira providência é uma lei do Serra, que ele se comprometeu publicamente com a Chevron, que é uma multinacional, de que ia revogar esse patrimônio do povo brasileiro. E não deu outra, revogaram. Quando eles começaram a dizer que revogar, eu disse, eu sou um candidato a presidente da República e
convoco os meus ilustres opositores a fazer o mesmo, que vou anunciar aqui para que o investidor estrangeiro não se sinta enganado. Porque as pessoas confiam na gente, não é porque a gente agrada ela, não. É porque a gente não mente. Então, se essa gente revogar a lei de partilha, todos os campos de petróleo do povo brasileiro que foram entregues pelo golpe depois da revogação da lei de partilha serão desapropriados com as devidas indenizações. Essa aqui é uma palavra-chave de uma pessoa que respeita a lei, que respeita o direito. E isso está avisado, vai ser feito, não tem conversa. Então o senhor vai devolver o dinheiro? Tudo que eles pagaram ao Brasil será pago. E vou dizer para você, é escandaloso. Só o campo de Carcará é porque o nosso povo não tem tido direito de saber das coisas. Só o campo de Carcará, eles venderam para um estatal, ou seja, para uma empresa pública da Noruega, cotando o barril a $1,35. Mais barato do que uma lata de Coca-Cola. Portanto, os cabas nem exploraram ainda, mas o que eu tenho que indenizar é quase nada pelo escândalo que eles fizeram de entregar isso. Deixa eu passar aqui alguns depoimentos e soltar para Castilho. Guedes está em Campo Grande dizendo, voto em Ciro, eu voto no Nordeste. Roberto Laime, esse cangaceiro é pior do que Lula. Lave a boca para falar de Bolsonaro. Fabrício Tavares, de Casa Amarela, de longe Ciro é a melhor opção. Castilho? Ciro, previdência é um negócio que assusta não só aos brasileiros, já está preocupando muita gente, assusta todos os governadores, a gente tem um drama dos governadores que não estão conseguindo pagar. O senhor vê alguma saída que não seja traumática para essa questão da previdência? Porque a gente tem gente que se aposentando com um salário mínimo, R$ 1.400, mas a gente tem no poder público uma casta que se aposenta acima de 25 mil, de 30 mil e de 40 mil. Como fazer isso sem uma grande ruptura? Tem jeito? Deixa eu só fazer um complemento em relação a essa pergunta do Castilho mesmo. Eu vi uma entrevista do Mauro Benevides Filho, que inclusive acho que está no coordenador do programa econômico, e ele fala em diminuir o teto de 5.645 para ali algo em torno de 4 mil. Queria saber também, dentro dessa pergunta do Castilho, se essa ideia também permanece. Deixa eu respeitar aqui os ouvintes, serei bastante breve e respondo. Essa aqui é também uma questão muito central do debate brasileiro. Meu irmão, até posso lavar a boca para falar do meu ex-colega. Eu fui colega dele, deputado estadual, não tenho nenhuma razão pessoal. O Bolsonaro, fui colega dele. O Bolsonaro é um político profissional há 28 anos, deputado federal. E não é deputado federal de Pernambuco, é deputado federal do Rio de Janeiro, onde o governador está na cadeia, aonde o presidente da Assembleia está na cadeia, aonde o Tribunal de Contas, metade está na cadeia, aonde o Eduardo Cunha, que ele chamou de herói na Câmara, enquanto eu chamei de ladrão, está na cadeia. E o Bolsonaro nunca levantou uma palavra contra essa gente, porque sempre foi aliado deles todos. E agora, usando o extremismo, o militarismo, a cultura do ódio, fica espalhando preconceito contra negro, preconceito contra mulher, preconceito contra pobre, preconceito contra gay. E isso é muito ruim. Ele ainda tem tempo, porque quando a gente vira candidato a presidente, muita gente fica olhando para a gente, por nosso comportamento, por nossos valores, e o Bolsonaro ainda tem tempo de corrigir isso, porque nós não vamos permitir essa cultura do ódio, que imediatamente se desdobra na violência. O Brasil teve 62.500 homicídios nos últimos 12 meses, quase todos negros, caboclos, pobres da periferia. Se o candidato a presidente da República diz que um negro se mede o peso dele por arroba, comparando o negro como se fosse um boi de matadouro, se o homem diz que a mulher não pode ganhar o mesmo salário porque é engravida, se o homem diz que usa o dinheiro público para comer gente, desculpa que é a expressão grosseira, eu estou só repetindo para o cidadão pedir para lavar a boca, não é? Isso é muito mal para o país. Ele simplesmente não tem vivência nenhuma, nunca administrou uma bodega das pequenas, um botequinho dos pequenos, e fica fazendo essas coisas como se fosse fácil governar um país complicado como o Brasil. Portanto, Bolsonaro à parte, eu vou enfrentar o fascismo e não adianta vir com zoada nem coisa não, porque se ele fosse homem mesmo, ele vinha para o debate. Você devia ter a vergonha, meu irmão, de defender um candidato que não tem coragem de debater com os colegas. O que ele diz é que virá para todos os debates. E por que não está indo? Eu estou indo quase todo dia. Nós tivemos um debate no Instituto Liberal, lá no coisa, um ambiente absolutamente conservador no Rio Grande do Sul, ele não foi. Os prefeitos de capital convocaram um debate, ele não foi. Os prefeitos de coisa convocaram, ele não foi. Por quê? Porque ele não tem nada a dizer, ele não aguenta. O Bolsonaro é um despreparado, tosco.
E assim, eu só estou falando disso aqui porque o cidadão pediu para eu lavar a boca, para eu falar, passe você a mão na sua cabeça, meu irmão. Você tem preconceito contra ele? Não, eu tenho preconceito contra o fascismo. Vamos Quem lá, é fascista comigo tem que ser enfrentado com dureza. Foi assim que o Xoxo fez com o Hitler. E o Chamberlain, lá na Inglaterra, alisou. O Stalin precisava de um tempo para se arrumar, alisou. Né? Os próprios americanos deixaram o Hitler isso acontecer e mais de 40 milhões de pessoas foram mortas só pela raça, só por serem pobres, só por serem coisas. Então aí nós precisamos matar esse tipo de fenômeno, né, do extremismo, do militarismo, né, do radicalismo, da cultura política, da violência, pela raiz. Ainda você lembra da pergunta? Eu lembro bastante bem. Veja, a Previdência Social brasileira, ela é um sistema impossível de ser reformado. Nós precisamos ajudar o nosso povo a entender. Por quê? Porque nós adotamos, eu posso explicar aqui com um tempinho, porque assunto complicado não se resolve a golpe de frase feita, a não ser que seja um Bolsonaro da vida que não entende patavina dos assuntos que ele quer governar. Pois bem, nós temos um sistema que chama de repartição que funciona assim, a geração que hoje trabalha paga as aposentadorias da geração que trabalhou no passado. Isso só funciona quando a sociedade é muito jovem, na média, e quando há um ambiente de muita formalização na economia. O Brasil não tem mais nenhum nem outro. Quando nós começamos, nós tínhamos 6 trabalhadores ocupados para financiar um aposento de um brasileiro que não chegava a 60 anos. Hoje nós temos 1,5 trabalhador ocupado em média para financiar uma aposentadoria que vai aos 73 anos. Portanto, e nós temos, como eu já disse, e isso é a minha obsessão, eu acordo e durmo pensando nisso, 13 milhões e 700 mil desempregados, 32 milhões e 200 mil pessoas na informalidade, são 50 milhões de pessoas fora de qualquer estrutura de contribuição, que de alguma forma, ou pelo SUS, né, que é o Sistema Aberto de Saúde, ou pelo benefício de prestação continuada, vão estressar a Previdência, porque há benefícios incondicionais de contribuição. Resultado, esse sistema morreu. Só para você ter o número, a última versão da selvagem e impopular reforma Temer que nós conseguimos barrar, eles economizariam 360 bilhões em 10 anos. O déficit do ano passado foi 180. Então isso é mentira, é um papo furado, perseguindo professor, perseguindo policial, perseguindo trabalhador rural do Nordeste com a idade mínima igual a de um trabalhador intelectual que trabalha na Avenida Paulista. Deixa eu pedir outro intervalo, porque... Eu sigo adiante então, porque eu quero propor aqui. Tem Sérgio de Aracaju dizendo, agradeço à Rádio Jornal pela oportunidade. Sou Sérgio Vieira, falo da cidade de Aracaju, queria saber de Ciro Gomes como escolher votar numa posição referente à formatação do ensino científico nas escolas de ensino básico. E Tarcísio, que é de Caruaru, olha aí, deputado Rodney, Tarcísio está dizendo, acompanhando pela internet, a cada palavra que ouço de Ciro Gomes me anima o coração. Gilberto Andrade, Ciro Gomes, quem eras tu? Quem és agora? Lembro-me quando beijasse as mãos de Antônio Carlos Magalhães pedindo voto. O comercial a gente volta já. Pronto, tem Romualdo de Brasília. Não dá para deixar de fazer uma pergunta, doutor Ciro. O senhor está falando aqui nesse intervalo das aproximações com o PSB. E com o DEM, à medida que se aproxima do PSB, se afasta do DEM? Não, isso é um diálogo, né? Nós estamos em plena fase de especulação, eu não quero ficar com o ônus de explicar uma coisa que eu não tenho. Mas é como eu lhe disse, eu estou com um olho na eleição e o outro olho do dia seguinte. Então, ainda que eu não tenha alianças para a eleição, eu preciso manter portas abertas para um diálogo, para construir as reformas que eu preciso. E aqui 2 coisinhas, se você me permitir. De novo, homenagem ao ouvinte. Quem você, quem é você, quem não era. Então, ouviu beijando a mão do Antônio Carlos Magalhães. Isso é um momento doce da minha vida. O amigo não sabe, mas eu fui o governador mais jovem da história do Brasil, fui eleito com 32 anos. De repente, colega do Antônio Carlos Magalhães, que para mim era o demônio, era o voodoo. De repente eu conheço um homem doce, afetuoso, que me abraçava, e um belo dia ele chega e beija a minha mão. Eu imediatamente beijei a mão dele também. Olha, eu não me sinto envergonhado em nada disso. Em absoluto, eu tenho uma enorme afeição pelas pessoas mais velhas, ouço os conselhos, ouço as ponderações, e acabei ficando muito amigo dele, quase sem nunca concordarmos na política em coisa nenhuma. Então só a selvageria, essa cultura de ódio desses maluquetes que seguem tudo bombadinho, tudo com probleminha de carinho em casa, ou quem sabe não ter coragem de assumir, né? Sair do armário e assume, santa, né? Deixa de grosseria. O seu desprezo pelo MDB, o senhor mantém? Eu mantenho. E não é pelo MDB, por exemplo, porque eu respeito muito Jabo Vasconcelos, respeito muito Roberto Requião, respeito Mauro Benevides. Agora, essa quadrilha que tomou conta do PMDB,
Gedel Vieira Lima, preso. Eduardo Cunha, preso. Michel Temer, processado 2 vezes, vai à terceira, por ladruagem, corrupção. Né? Moreira Franco, processado. Eliseu Padilha, processado, meu irmão. Ou a gente bota esse povo para fora, eles vão acabar com o Brasil. E os presos do PT? Pois é, não estou falando do... Soltaram o Zé Disseu. Veja, eu acho que... É um bom menino? Não. O Zé Disseu talvez seja uma pessoa em quem a gente possa relativizar, porque não há nenhuma informação, isso não muda nada, apenas é um olhar. Né? O Zé Disseu é um animal político, descuidou-se, né? Começou a fazer a política sem os devidos reparos, cuidados e limites, e acabou sendo o grande responsabilizado por essa questão do mensalão, e a partir daí perdeu o mandato, etc. Não é? Mas eu não comemoro isso, não comemoro, e assim, evidentemente que eu tenho um olhar diferente para essa turma do PMDB, do olhar diferente que eu tenho para a turma do PT. A turma do PMDB, eu diria, eu não disse, eu não cansei de avisar. A turma do PT, eu dizia, que merda, hein, rapaz, como é que foram fazer isso? Não tinham direito. Isso inclui Lula? Isso inclui Lula, menos pela afirmação e mais porque deixou. O Romualdo? O ministro Ciro Gomes, por gentileza, eu queria 2 questões rápidas. Uma, qual vai ser o tamanho do seu governo? Quantos ministros vai ter, de fato, na esplanada dos ministérios? Porque se todos eles saírem nas ruas de Brasília hoje, vai dar um engarrafamento. E a outra questão é preconceito. Chamar uma pessoa de capitãozinho do mato é racismo ou é um desses chamados destemperos de quem é do signo de Escorpião e está em campanha eleitoral? Ciro? Só acompanha, Romualdo, Murilo Miranda, que está dizendo, só voto no senhor se o senhor diminuir o tamanho do Estado. Pois não. Veja, o Estado não deve ser grande nem pequeno, vamos raciocinar juntos. O Estado deve ser do tamanho necessário que o Projeto Nacional de Desenvolvimento afirmar para ele. Vou surpreender o nosso ouvinte aqui, o neoliberal, carga de propaganda e tal. O maior Estado do mundo, sob o ponto de vista, vamos dizer, do gasto público, é a América do Norte. E ninguém vai acusar a América do Norte de ser uma república bolivariana, soviética ou da Venezuela, etc. Lá qual é a questão? Lá é o gasto militar. E a pretexto do gasto militar, eles fazem todo o seu desenvolvimento tecnológico, seu desenvolvimento industrial, a corrida aeroespacial, bilhões de dólares, etc. A China é logo em seguida o maior Estado do mundo por outro ângulo. Então a China já tem um estatismo maior, mas agora está bombando, está na 2ª posição na economia do mundo e vai a 1º lugar já. Então o Brasil, o grande problema do Brasil é que nós temos Estado de menos em alguns lugares e Estado de mais em outros lugares. Então Estado de menos, quem precisa de um posto de saúde, de um hospital, de uma emergência, sabe que o Estado é acanhado. Né? Ensino médio, todo mundo que precisa botar um aluno numa escola que funcione, que preste, que profissionalize, que seja de tempo integral, que é um imperativo inadiável para o Brasil, para nós disputarmos nossos filhos com o narcotráfico, sabe que falta vaga, falta qualidade no ensino, falta salário para os professores, etc. Agora, onde é que o Brasil é grande? Nesse simbólico. Não dá bilhão, mas é muito ruim você pedir sacrifício a uma população que fica assistindo todo dia a denúncia da roubalheira, do desvio, do privilégio. Então é preciso, no simbólico, ser muito austero. E eu sempre fiz isso na vida. Estou falando isso agora só para me apresentar, porque a gente tem que se apresentar para poder o povo ter como julgar, né, para além da conversa, porque todo político tem a lambança né, para conversar. Mas eu, por exemplo, não fui morar no palácio. Eu fui governador e resolvi não morar no palácio. Continuei morando e eu não tinha casa não. Eu morava numa casa alugada. E tudo certo. Fiquei ali, não usava aparato de segurança, renunciei a 3 pensões que eu teria direito, porque muito cedo fui governador, prefeito, e renunciei e daria R$86 mil por mês, Geraldo. E eu não aceitei receber. Estou contando essa história agora só para ter moral, né, para criticar esses privilégios. E eu vou fazer. Todo mundo vai ver que eu vou, cada tostão que eu puder economizar, eu vou economizar, só vou gastar dinheiro naquilo que de fato for necessário. E é prioridade para o emprego, para a segurança, para a educação e para a saúde. E a pergunta de Romualdo. Faltou. Posso? Não, e tem a pergunta do Romualdo também, né? A de Romualdo é... Que ele falou se era preconceito... Sim, veja bem, Capitão do Mato é uma figura histórica da vida brasileira. Vamos lembrar, o Brasil é o país que mais retardatoriamente, que mais atrasado aboliu a escravidão. Essa coisa enojante de você tratar um irmão, um ser humano, porque é da cor da pele, como se fosse um jumento, como se fosse um jegue, como se fosse um cavalo, porque era assim que se registravam os escravos no cartório. Já estava chegando o século XX, né, o século XX, e nós ainda tínhamos essa escravidão no Brasil. E parte disso se deveu também a um fenômeno em que escravos libertos eram contratados pelos senhores de escravo
para perseguir os próprios irmãos. E esse era o coisa. Este garoto, que eu não fiz isso senão para dar exemplo dos meus princípios, porque esse cara é do DEM, e as pessoas estavam perguntando, vamos ver a pergunta, estavam perguntando se eu estava disposto a abrir mão dos meus princípios, das minhas convicções, da minha consciência, em nome de alianças para ganhar a eleição. Eu disse, não, não estou não, vou dar aqui um exemplo. Aí dei um exemplo, esse rapaz é um capitão do mato. Quem diz isso é quem defende os negros. Compreende? Por quê? Porque ele assumiu a vereança de São Paulo e fez a primeira lei dele, foi acabar com o Dia da Consciência Negra. Quando é um dia em que todo o país é chamado a refletir sobre essa chaga, que ainda está hoje aí. Quando você vai olhar a população prisional, a maioria é de negro. Quando você vai olhar as vítimas da violência, a maioria é de negro. Ministro, agora, quando você vai olhar o trabalho... esse capitão da rua aqui. Que o tempo... Mas ele propôs também acabar com as cotas. Então, é uma denúncia contra uma pessoa que, tendo a obrigação de defender, né, o fim da discriminação, o fim do preconceito, faz o oposto. E isso era o trabalho do capitão do mato. Aí eles inventam, esse MBL é campeão de molecagem, são um delinquente juvenil, na verdade, está aqui outra para vocês. Previdência, nós temos que trocar por aquilo que eu estava dizendo, que o país envelheceu, por um regime novo de capitalização. O que funciona agora é o seguinte, a geração atual poupa para ela própria. Compreende? Isso é a diferença. Então, em vez da geração atual pagar a previdência do mais idoso, o novo sistema, cada um de nós tem uma conta, como se fosse uma caderneta de poupança compulsória, que a gente, uma parte é obrigado a botar, pelas contribuições que o governo manda, e se a gente quiser, e puder naturalmente, a gente bota um pouquinho a mais para ter um aposento melhor. E aqui que está a questão do Mauro. Nós não temos decisão ainda. Por quê? Porque isso é uma coisa que não pode olhar para trás, de novo. Porque tem uma coisa escrita na Constituição brasileira que é: não pode voltar para trás a lei para ferir direito adquirido. E quem é que julga direito adquirido? Os maiores privilegiados das perversões da Previdência. 2 em cada 100 dos beneficiários da Previdência brasileira levam 1/4 de todo o recurso. Quem são? Os procuradores, os juízes, algumas carreiras de Estado mais específicas, etc, etc. E essa é uma gente muito poderosa. O senhor está disposto a enfrentar esse poder? Meu irmão, senão não sirvo para ser presidente do Brasil. Quem for para lá para lamber bota de poderoso, só vai deixar as coisas daí para pior. Eu só vou se for para mudar. Mas assim, vou mudar não é brigando com ninguém, não é estrompando nada, então é daqui para o futuro. Então, como é que a gente faz? O grande problema aqui é a transição. E aí eu estou estudando, tem detalhes, quem for mais interessado pode entrar no nosso site, que nós vamos apresentar uma ideia bem detalhada para todo mundo ter tranquilidade, que não vai ter nenhuma mudança que fira direito adquirido. E eu não aceito nenhuma mudança que pese sobre a classe média e sobre o povão também. Olha, o Maurício está em Londres lhe perguntando o que o senhor me oferece. Em Londres, Geraldo, você está internacional, internet, né? Rapaz, veja bem. Isso agora virou o campo. Isso é uma O que é que maravilha. você me oferece para eu voltar para o meu país, ele está perguntando. Ô, meu irmão, nós precisamos de você aqui. Eu sei que nós não estamos dando oportunidade, mas o melhor da nossa inteligência e pior, 62% dos garotos brasileiros têm como sonho mudar de Brasil. Isso é uma dor grande no meu coração. Nós vamos botar esse país para crescer. O Brasil tem toda a chance, as condições aqui são fisicamente muito viáveis, petróleo, energia, biodiversidade, água. E falando do Nordeste, nós temos 18% da água potável do mundo, é só botar essa água para andar, tá aí o Tocantins sobrando água que possa completar o São Francisco. E, enfim, o Brasil tem uma província mineral como nenhum outro lugar do mundo e tal. O que está errando aqui é a política. Se a gente preservar a democracia, quem manda na política é o povo. Rapidinho, ministro, o senhor é a favor dessa integração do Tocantins com... Completamente. Deixei já os primeiros estudos prontos. Certo. Você sabe que ele entra para o São Francisco. Por lá, exato. Eu deixei pronto. Ele vem pelo Rio do Sono, aí tem uma grande elevatória e cai na calha do São Francisco. Isso é uma grande saída para o futuro. Olha, ministro, o senhor chegou aqui para falar 15 minutos. Vou bem que Já foi embora 1 hora, viu? Muito bom. obrigado. Obrigado, Geraldo. Um abraço a todos. Desculpa aí, mas eu acho que o Brasil precisa falar sério. Tem um monte de gatinho aí esperando lá do outro lado. Muito bom. Até o País está aí, né? É muito bom. Você vê seu prestígio. Obrigado. Um abração. Terminou o Passando a Limpo.